Você vê como não passa batidinho. Mas tem cadeira aqui também. Daí quando você perguntar, quando você perguntar, já vai fazer. Finge que eu não vi. Na hora das perguntas, já faz pra família, entendeu? Fica aí do lado dela. Mas nem me olha, hein? Não, pra amar. Falei, cadeira aqui. Acordou, filha? Não, ninguém casou. Não precisa comer nada, filha. Fala. Da próxima vez eu vou tirar Fala. Peguei a Duda, fui no shopping e saí agora. E aí? Amém, irmãos? Vamos começar? Amém. Glória a Deus. Silêncio. Glória a Deus. Vamos orar? Todo mundo ora pela Lorena, irmão. Não, a Lorena vai orar por todo mundo hoje. Ora aí. Amém, irmãos? Vamos dar mais início. O culto. Casa de paz. Último dia hoje. Agradecer a todos já, né, pela presença. Agradecer hoje pela Fabiana, que está aqui pela primeira vez. Primeira visita na Casa de Paz para muitas, eu creio em nome de Jesus. Que Deus hoje venha usar a vida da Elaine, está com a oportunidade hoje de trazer a mensagem nos nossos corações. Nossa pastora, né? E agradecer a todos, irmãos, sabe? Porque até aqui a gente sabe que não foi fácil, né? Mas a gente vê que a paz vai reinar neste lar em nome de Jesus. E onde Jesus entra, irmãos, algo acontece. Né? Eu falo porque quando a gente abre nossos corações para Deus, a mudança primeiramente vem dentro de nós. Muitas das vezes é igual a gente fala, a gente abre a porta da nossa casa pensando que é dentro do nosso lar. Não, irmãos, é dentro de nós a mudança. A mudança vai partir dentro de nós. As pessoas vão ver essa diferença, essa mudança, essa transformação que Deus faz. Porque onde Jesus passa, irmãos, há mudança, há cura, há libertação, há restauração. Até mesmo muitas das vezes nós não conseguimos enxergar. Nossos olhos não vê, irmãos. Essa é a verdade, mas Deus ele está trabalhando, porque muitas das vezes Deus trabalha no silêncio. Né? Muitas das vezes é igual a gente sempre fala, a gente ora, a gente jejua, a gente faz, a gente corre para cá, para lá e parece que Deus não está ouvindo, irmãos. Sabe, eu falo até mesmo por mim. Porque eu falo porque hoje mesmo liguei para a Maria e falei, hoje eu estou assim. Ela falou, filho, não fica assim não, sabe, levanta, porque irmãos, tem dia que dá aquela que fala, meu Deus, mano, você acorda, querendo gritar. De tanta felicidade. Mano, dá 10 minutos, parece que o inimigo já... Ele sabe que você está contente, sabe que você está feliz, porque muitas das vezes a nossa felicidade, irmãos, vem do Senhor mesmo. Porque se for pelas dificuldades que nós passamos, nós não tem nem motivo para rir. Muitas das vezes eu falo por mim, a gente não tem motivo para rir. Não estaríamos nem fazendo a obra. Não é verdade? E é igual eu falei pra minha esposa hoje. Falei, mano, não dá pra entender, não. Tanto levante e Deus mandando mais. Ontem nós estávamos num discipulado. Chegamos em casa 10 e pouco. Eu falei, nossa, mano, primeira vez que nós chegamos cedo em casa. Irmãos, até arrepia. E o irmão fala que pra gente ir lá orar pra ele lá no Imperador. Falei, Marlene, mano, o que tá acontecendo? Ela falou, irmão, vamos fazer o quê? Tá chamando? Aí lá vai nós, chegamos meia-noite e pouco em casa. Mas pra glória do Senhor, que a pastora ontem pregou lá, viu? Eu igual falo, Deus prepara. A gente foi lá por uma vida que, né, aos nossos olhos, irmãos, não sabemos como que o médico liberou uma pessoa daquela para ir para casa. Mas aí foi igual a Marina lá falando de Deus, falou que Deus preparou aquele momento, não foi para aquele homem, foi para aquelas vidas que estavam lá, para aquela família. Sabe? Então, às vezes, Deus ele prepara muitas das vezes algo que a gente nunca vai entender, irmãos. Aos nossos olhos é ruim, mas para Deus não, irmãos. E a gente queria até agradecer, porque o rapaz estava ontem, ele estava inconsciente, não lembrava de nenhum dos irmãos. Nem se mexia, e antes de sair, o Espírito Santo falou assim, abaixa e fala pra ele que foi Jesus que veio aqui. Na hora que eu falei, ele falou... Ele ficou assim, Eu sei. Aí quando foi hoje, eles falaram, amanhã cedinho nós vamos levar ele no hospital. Aí
Quando foi hoje de manhã, eu liguei, e aí, varão, eu levou ele no hospital? Não, não foi preciso. Ele levantou, tomou banho, reconheceu todo mundo. E tá lá, firme e forte, comeu, tá desinchado. E eu falei assim, aí foi o que o Espírito Santo falou assim, e o Espírito Santo a todo momento falava, eu não vim aqui por ele. Ele, claro, foi uma atração. Digamos, a forma que ele se encontra hoje foi atrair, para atrair vocês até aqui, para trazer uma palavra para cada uma dessas vidas. E as vidas só choravam, porque eles estavam assim, tipo, perdi meu irmão. E o Senhor foi ali e falou assim, Irmãos, não, ele está sem revivendo. brincadeira, chegando no lar, parece que estavam velando o cara. Congelando já. Todo mundo sentado, chorando, né? Triste, os olhos de todo chorando. mundo triste, olhando pro cara. Parecia que o cara Desolado. tinha morrido já, mano. É sério, parecia um velório na hora que nós chegou. E eu já cheguei Mas ele não sabia nem o que eu falei, falar, Jesus, tá mano. bom. E eu já cheguei na unção, assim, eu falei, Senhor, o que tá acontecendo? E eu não conseguia ficar parada. Eu falei, eu tô elétrica. Não sei o que tá acontecendo. E eu já começo a me movimentar, começo a falar sem parar. E eu já sei que é o Espírito Santo que já me tomou. E ali eu falo assim, me usa então. E o Senhor já começou a usar, eu falei, gente, dá a mão aí, vamos orar. E Deus já começa a tomar o controle de tudo. Então, assim, muitas das vezes a gente entra no lar sem saber muitas das vezes o que fazer. Mas quando a gente pede para que o Espírito Santo vá à frente, ele já vai preparando todo o terreno, todas aquelas vidas para receber o que ele tem para dar para elas. Né? Então, aqui não para, aqui continua. Né, Su? Eu creio assim, Deus veio não somente no propósito, a gente vê nitidamente a mudança na vida dela. Sabe assim, ela falando assim, outra pessoa, outra Suzana, né, desde quando a gente conheceu ela, então houve muitas mudanças na vida dela, às vezes de repente, igual eu sempre falava pra ela, ela falava, eu preciso buscar pelo meu marido, quantas vezes ela não falava, mas Deus falava que não, que era pra ela, pra mudança dela, né, pra Deus levantar ela como rocha, como estrutura na casa dela. Né? E hoje você vê que ela tá nessa pegada, que ela tá cada vez mais sedenta, mais querendo, amei hoje, né, algo que ela compartilhou comigo e eu creio que ela já venceu em nome de Jesus, né, um propósito que ela quer fazer com Deus e eu creio que é de libertação mesmo, para ela edificar mais ainda, crescer mais ainda e logo tá aí trazendo uma mensagem também para nós. Em nome de Jesus, amém, gente? Vamos orar, agradecendo a Deus primeiramente. Senhor, mais uma vez, Senhor, nós te agradecemos por mais este momento na tua presença. Senhor, entregando cada vida em tuas mãos. Que o Senhor possa, Pai, vir de encontro, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, tomando as nossas vidas, nos enchendo, Pai amado. Senhor, tomando o teu lugar. Porque foi o Senhor que preparou cada dia, cada momento, Senhor. Cada momento de comunhão. Que o Senhor possa, Pai, Espírito Santo, abrir o nosso entendimento nesta noite. Que nós possamos, Deus, absorver tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Obrigada, Jesus, por mais este momento. Senhor, em nome de Jesus, que, Senhor, nós vamos, mas o Senhor continua aqui, habitando, Senhor, fazendo morada neste lugar. Em nome de Jesus, acabando os teus anjos na porta deste lar. Senhor, alcançando vidas, Senhor, Deus amado. Em nome de Jesus, Pai, toma a direção, Senhor, deste culto de adoração a Ti. Receba, Deus, cada oração, Pai, em nome de Jesus, teu amém. Amém. Glória a Deus. Cadê o meu? Lembramos de inundamos, Senhor, para a tua glória, para a tua glória.
eu me esvazio, Senhor. Se esvazie na presença. Senhor, nós nos esvaziamos de nós mesmos. Que este seja o nosso estilo de vida. Seja bem-vindo. Yeah. Aleluia. Continua, Espírito Santo. Aleluia. Sua humildade colocou o jardim em
Passando para a nossa irmã Elaine. Tá a oportunidade nesta noite. Tá, põe a cadeira aqui, ó. Essa é a cadeira. Glória a Deus. Graça e paz. Amém. Eu já agradeço, né, por poder estar aqui, é uma honra. Se eu errar alguma coisa, os irmãos me perdoem, né? Pode corrigir, porque é a primeira vez. Né? E a gente vai estar lendo em 1 Samuel 6, 10 até o 12. Perdão, mano. Repete pra gente o versículo, desculpa. 1 Samuel 6, do 10 ao 12. E assim fizeram, pegaram 2 vacas com cria, amarraram-nas a uma carroça e prenderam seus bezerros no curral. 11. Também puseram a arca do Senhor sobre o carro, bem como o cofre com os rabos de ouro e com as imagens dos seus tumores. 12. Posso continuar? Pode. Então as vacas... Desculpa. Amém, pode. Calma. Então as vacas se encaminharam diretamente pelo caminho de Bet-Semes e seguiam o mesmo caminho, andando, berrando, sem se desvairarem, nem para a direita e nem para a esquerda. E os príncipes dos filisteus foram atrás delas, até o termo de Bet-Semes. Glória a Deus. Aleluia. Vamos estar orando, né? Amém, Jesus. Pai, em nome de Jesus, estou aqui, Senhor, diante da Tua presença. O Senhor venha usar, Senhor, a minha vida como instrumento, Senhor, nesta noite, para trazer a Tua vontade, Senhor, aos nossos corações. Em nome de Jesus, Senhor, a minha vida, como Tu quiseres, Jesus. Em nome de Jesus. Entendimento que precisamos de Amém. Senhor, Espírito Santo. Então, aqui, nessa passagem, está falando sobre o retorno da arca, né? Que os filisteus estavam devolvendo a arca que foi tirada dos israelitas, né? E pra gente entender melhor, eu vou voltar lá atrás, né, na história, né? Quando Ana, né, todo mundo sabe a história também, mas quando Ana foi ao templo, né, ela não podia ter filhos, e ela foi ao templo do Senhor e pediu para o Senhor que abrisse a madre dela, né? Porque a Penina vivia humilhando ela, né? E maltratando porque ela não tinha filhos. E naquela época era envergonhante, né? Uma mulher não poder ter filho. E aí, enfim, ela foi lá e ela orou, né? Se quebrantou, o sumo sacerdote ele até imaginou que ela estava embriagada, né? Mas só que ela não estava, ela estava quebrantada, né, nos pés do Senhor, pedindo, né? E ela saiu de lá e ela engravidou. E ela pôs o nome do menino de Samuel, fez um voto com o Senhor que se ela conseguisse engravidar, ela ia dar para o Senhor depois que desmamasse. Naquela época demorava 5 anos, né, para o neném desmamar. E aí ficou 5 anos lá, né, amamentando o neném. E ela foi cumprir o voto que ela fez com o Senhor. Levou o profeta Samuel, até o templo, né, e entregou ele para ele cuidar dele. E ele cuidou dele, assim, né, desde os 5 anos.
foi como um pai espiritual, como um discipulador, né? Eu acredito que ele foi, porque só tinha ele foi crescendo assim. E nessa época também tinha os filhos do sacerdote, que era o Ofine e o Finéias, que era o filho de Eli. E eles eram pessoas desviadas, né? Que não tinha temor nenhum ao Senhor. E o sacerdote, ele tinha que tomar uma atitude perante tudo aquilo que estava acontecendo. Mas só que ele fechava os olhos e os filhos dele pegavam os utensílios né, do templo sagrado, fazia festa, né, vamos pôr no dia de hoje, churrasco, festa, balada, com as coisas do Senhor, com as coisas santas, eles não tinham temor. E ele usava também as mulheres, as próprias mulheres que trabalhavam ali no templo, eles usavam elas, né, ficavam com elas na porta do templo. Então eles escandalizavam de todas as formas o nome do Senhor. E ele, eu acredito que ele endeusava, né, não sei se existe essa palavra. Eu acredito que ele colocava os filhos acima de Deus, porque ele não corrigia os filhos, né? E filhos Deus dá pra gente para que a gente venha corrigir. A gente tem que corrigir nossos filhos. A gente é autoridade sobre a vida deles e a gente tem que falar, porque senão a gente é pais omissos e o pecado do teu filho, né, ou de uma pessoa que você está discipulando, vai vir sobre você também. E Deus, ele deu várias oportunidades, né, para Eli se consertar. Mas Eli, eu acho que estava meio ceguinho, né, meio sem visão. E... Peraí, gente. E aí Samuel, né, ainda, né, falando de Samuel, né, foi crescendo, foi ministrando no templo, né, do Senhor. E ele fazia tudo que, ele era um pastor, né? Cuidava das coisas do Senhor, cuidava das vidas, ministrava, fazia tudo no templo. Mas ele foi crescendo realmente em santidade, na fé, né? Diante da presença do Senhor, com o coração quebrantado, né? Diante do Senhor. E teve um dia que o Senhor chamou Samuel. E chamou Samuel, e Samuel, eu acredito que ele não conhecia, né, tanto o Senhor, porque senão ele já tinha respondido de primeira, né, pro Senhor, mas ele imaginou que era Eli que estava chamando ele. E ele foi até os aposentos de Eli, e aí Eli mandou ele voltar, porque ele não estava chamando. Aí ele ouviu de novo a voz, foi nos aposentos de Eli novamente, e ele falou que não era ele. Aí ele instruiu ele, que era para ele responder, porque era o Senhor que queria falar com ele. E aí quando foi pela... acho que segunda ou terceira vez, né, não me lembro certo, que ele foi chamado, a terceira vez que ele foi chamado, aí ele respondeu, né, ele falou, eis-me aqui, fala que teu servo ouve, né, e Deus trouxe a revelação da vida de Eli. Aí eu fico imaginando, tipo, Samuel, como que Deus me revela uma coisa que eu tenho que chegar no meu pastor e falar, ou na minha líder, e falar pra ela? Eu imagino que ele ficou desesperado, né? Que nem eu tô aqui. Ele deve ter ficado assim, desesperado. Como que eu vou chegar e vou falar tudo isso, né, pro meu pai, né, pra pessoa que me ensinou. Mas só que ele tinha que fazer a vontade do Senhor. Mas ele não falou nada. Ele abriu a porta do templo, como ele sempre fazia. E aí Eli foi até ele e perguntou. E aí ele teve que falar. E aí ele pegou e falou. Ele falou... né, ele trouxe a revelação que se não tivesse um arrependimento, né, ali na casa dele, não tivesse um alinhamento, não tivesse um conserto, que se não tivesse nada disso ali na casa dele, e o Senhor ia vir com o juízo dele, ia pesar a mão sobre os deles, ia matar os filhos, ele ia morrer, ia destruir tudo, né, porque as coisas do Senhor é santa. E ele, como sacerdote, ele tinha que ver o que estava acontecendo ali embaixo dos olhos dele e embaixo ali no templo do Senhor, né? Não podia estar acontecendo aquelas coisas e ainda vindo dos filhos dele, que também eram sacerdotes de nomes, mas eles não tinham nada de sacerdote. E aí ele não se importou muito, eu acredito que ele não se importou muito, né, com essa revelação, porque ele não fez nada novamente. Antes de Samuel, Deus já tinha usado também um homem para ir até lá, né? Na Bíblia não fala quem foi o homem, mas foi um homem até lá também para falar com ele, para ter um conserto, né, na família dele. Mas só que ele também não se importou. E aí, nesse tempo, começou a guerra entre os filisteus e o povo israelita.
E aí o Senhor já começou a deixar eles nunca tinham perdido, eles viviam em paz, não tinham perdido a guerra. Mas aí o Senhor já começou a cumprir, né? Porque Deus ele vai dando chances pra gente se consertar, chances pra gente se alinhar. E às vezes a gente não escuta o Senhor, não tem um arrependimento, não tem um conserto, e aí vem o juízo de Deus, né? Não que ele castigue, mas vem as consequências, né? E aí aconteceu isso lá, eles foram para a guerra, e aí 4.000 homens foram mortos na Primeira Guerra. E aí eles vieram todos tristes, né? Por que o Senhor permitiu que a gente fosse envergonhado, que a gente perdesse a guerra diante dos filisteus, né? Então aí eles tiveram uma linda ideia de pedir a arca, né? Que a arca estava lá em Siló e eles queriam trazer a arca para o arraial, onde eles estavam. E eles fizeram isso, pediram para quem? Ofni e Finéias, né? Os sacerdotes. Nessa época, o correto seria carregar a arca do Senhor nos ombros, né? Não seria não seria assim da maneira que foi trazido. Mas aí Ofni e Finéias trouxeram a arca, né? Fizeram o que o povo queria. O povo queria a arca como um símbolo mágico. A gente vai ter a arca aqui e aí a gente não vai perder mais a guerra, não vai acontecer mais nada. Era um símbolo mágico, era um amuleto da sorte, né? Então, se a arca estiver aqui, a gente não vai perder. Mas só que, na verdade, era a santidade que Deus estava cobrando ali e o arrependimento, né? Porque a presença do Senhor, ela não vai vir onde não tem isso, né? E era isso que era o mais importante, mas o povo estava cego, então o povo não via. Eu acho que Eli também não estava instruindo direito lá o povo, né? Mas amém, né? E aí teve uma outra guerra. E aí eles foram para essa guerra e lá eles perderam a batalha. E lá foi cumprido já o que o Senhor tinha revelado pelo profeta Samuel. Que foi morto 30.000 homens e os 2 filhos de Eli, né, o Ofni e Finéias. E aí ele ouviu lá os rumores, eu acredito que todo mundo chegou na cidade chorando, gritando, né, os que sobraram. Né, e aí veio o mensageiro a ele perguntou, né, o que tinha acontecido, e o mensageiro começou a falar. Falou que eles tinham perdido a batalha, que 30.000 homens tinham sido mortos e que os filhos dele, os 2 filhos, tinham sido mortos e que ainda tinham levado a Arca da Aliança. Os filisteus levaram a Arca da Aliança embora, né? Levaram a presença do Senhor ali. E naquele momento ele caiu, né? Ele estava na cadeira e ele caiu para trás e quebrou o pescoço e morreu. E a nora dele também estava grávida, sentiu as dores de parto. E sentiu as dores do parto, nasceu a criança, que é o Icapo, acho que é esse o nome, né? Mas ela morreu ali sentindo as dores do parto, ela morreu. Então veio o juízo sobre aquele povo, né? Devido ao pecado, né? Devido ao pecado e a falta de santidade realmente. E os filisteus, a gente venceu, né? Levaram a arca, foram lá pra eu não sei se é templo que fala, a casa onde estava Dagon, que é o deus deles, né, que era um deus de pedra. E aí eles foram lá para esse lugar e colocaram a arca do Senhor, dizendo que o Deus de Israel perdeu para o nosso Deus Dagon, né? Mas só que mal ele sabia que não era, que isso tudo era porque Deus tinha permitido, né? Lógico que não era o Deus deles. E aí eles pegaram e foram dormir, deixaram a arca da aliança nos pés do Deus deles lá, do Dagon, e saíram felizes, foi dormir. No outro dia chegaram lá e o Deus de pedra estava caído no chão, com a cara no pó, né? E era uma estátua enorme, né? Que precisou de um monte de gente para poder levantar lá, deu um trabalho para levantar. Aí eles levantaram, acharam estranho aquilo, levantaram o Deus deles lá e colocaram de novo a arca lá nos pés do Dagon. E aí no outro dia, quando eles chegaram lá, tava o pescoço quebrado e as 2 mãos do Deus deles. E aí eles acharam estranho, nessa mesma da hora, Deus feriu os filisteus com tumores. Com tumores de... Tumores, tem algumas bíblias que tá dizendo que foi hemorroidas, né? Tumores, câncer, esse negócio bem ruim, assim, ele feriu os filisteus. E aí os filisteus ficaram assustados, né? Os príncipes, né? Ficaram tudo assustados. Falou, não, tá, tem algo de errado aí, vamos levar essa arca,
vamos tirar aqui de Asdod, que era de onde estava, e vamos levar lá para a cidade de Gade, que era outra cidade dos filisteus. E aí levaram para essa cidade. Aí chegou nessa cidade, Deus feriu ainda mais, né? Aí ele trouxe doenças incuráveis, praga de rato, tumores também, um monte de coisas assim, que aí foi muitos mortos, né? E se alastrava a praga dos ratos também nessa cidade. E aí esse povo chamou os príncipes, né? E falou, o que a gente faz? A gente tem que tirar essa arca daqui, porque... Aí eu fico imaginando, né? Se pro povo de Israel não era bênção, porque eles já não tinham arrependimento, então não foi bênção, imagina na mão dos filisteus, tudo ímpios e que adorava outros deuses. Então também ia ser uma maldição, né? E aí foi isso que aconteceu. E eles se apavoraram. E eles se apavoraram, e aí eles foram e... Espera um pouquinho, gente. Meu Deus. Aleluia. Calma aí que ela tá só na introdução. Então, Igual o pastor Wagner. Aí eles, né, tipo, se apavoraram e falaram, olha, a gente tem que tirar a arca daqui, reuniu os príncipes, falou, pra onde a gente manda a arca? Vamos mandar lá pra cidade de Ecrom. Aí mandaram pra outra cidade da Filisteia. Chegou em Ecrom, os ecronitas já estavam sabendo tudo o que estava acontecendo nas outras. Aí eles falaram, essa arca não pode ficar aqui, vou ter que tirar essa arca daqui. Né? Vamos chamar os adivinhadores, sacerdote, vamos chamar todo mundo. Aí chamaram lá, reuniram, e aí falou, o que você acha? A gente tem que devolver essa arca, né? O que vocês acham que a gente tem que fazer? Eles só sabiam que tinha que entregar, devolver, mas eles não sabiam como. E aí os adivinhadores, sacerdotes falaram, ó, vocês vão entregar, mas vocês não entregam a arca vazia, faz uma oferta. Então até eles lá sabiam a importância de uma oferta, né? Até os ímpios sabem a importância que tem uma oferta. E aí eles foram e ofertaram, aí tiveram a ideia de ofertar 5 ratos de ouro, né? Porque naquela época assim eles faziam objetos de ouro para oferta. Aí 5 ratos de ouro e 5 hemorroidas ou tumores, né? Iguais a que as hemorroidas representavam 5 príncipes e os ratos representavam 5 cidades que foi atingida dos filisteus. E aí eles, ainda assim, vendo que era a mão do Senhor, eles endureceram o coração, assim como fizeram lá o faraó, quando Deus atingiu lá com praga, eles fizeram a mesma coisa. Aí o que eles fizeram? Olha, eu acho melhor eles pegaram 2 vacas, falou, vamos colocar as vacas aqui, as vacas estavam amamentando. Aí, tipo, acho que, né, quando você tá amamentando, você não quer sair de perto do bezerro, né? E elas não eram domadas. Era tudo arisca que fala, elas não eram domadas, era tudo arisca e ainda tava amamentando. E eles falaram, vamos pegar essas vacas, vamos amarrar lá a arca nela, amarrar as ofertas e vamos mandar ela. Se ela for direto no caminho, aí quando chegar em Bet-Semes, né, se ela for direto, é porque realmente é o Deus de Israel que feriu a gente. Agora, se ela desviar do caminho, aí foi um acaso. Eles fizeram isso ainda. Mas a vaca foi direitinho lá pro caminho de Israel, pro caminho de Bet-Semes, né? E aí ele teve que realmente entender que era Deus e mesmo assim ainda ficou lá sem arrependimento, endurecido o coração, né? E aí... Então, gente, e agora eu vou ler aqui, tá? Era só pra entender até aqui, né? E aí agora eu vou ler aqui o resumo que o pastor passou, né? Aí fica, ó, no Antigo Testamento, a presença de Deus era representada por um móvel que ele mandava construir chamado Arca da Aliança. Onde estava a arca, ali estava a glória de Deus. Porém, devido ao pecado do povo de Israel, a arca fora levada pelos inimigos e ficou longe por muito tempo. Isso também ilustra a nossa história. Vivemos em pecado, como consequência, não tínhamos a presença do Senhor conosco. Davi tentou trazer a arca de volta a Jerusalém, mas não fez conforme a palavra de Deus. E um levita chamado Uza acabou morrendo por tratar as coisas sagradas de maneira leviana. Nesse momento, entra na história um homem que será objeto da nossa reflexão, Obed-Edom. Abriu sua casa
para receber a Arca da Aliança. E ela passou 3 meses ali. Sabe qual foi o resultado? A Bíblia diz: o Senhor abençoou toda a sua casa. A prosperidade dessa família foi tão evidente que todo mundo soube, inclusive o rei Davi. Vamos ver o porquê isso aconteceu. Então, gente, aí aqui foi... Deus, a Arca da Aliança não podia ser carregada por qualquer um. Não era qualquer pessoa que podia abrir e olhar a arca. Né? Uza ele não fez de propósito, mas ele desrespeitou uma ordenança do Senhor. E aí ele caiu morto. E Davi, ele estava todo feliz. E aí de repente ele ficou chateado, porque ele viu Uza morto. E ele não quis levar a arca junto com ele. Né? E como ele rejeitou a arca nesse dia, Obed-Edom foi e abriu, falou: eu quero essa presença, eu quero essa arca, eu quero receber essa arca na minha casa, eu quero a presença do Senhor, porque ele sabia que o mais importante de tudo era ter a presença de Deus. Poderia faltar qualquer coisa, mas a presença de Deus não, porque ela era preciosa, né? E aí foi isso que aconteceu. E nesse tempo, a arca primeiro estava na casa de Abinadab, e aí depois foi para a casa de Obed-Edom, né, que foi um homem muito abençoado por Deus, né, por ele ter recebido com amor a arca. Tanto que depois, quando Davi foi lá, e depois de 3 meses, Davi ficou sabendo que ele foi um homem grandemente abençoado, a família dele, né, devido à arca estar ali, a presença do Senhor estar ali, né. Naquela época simbolizava a arca, a presença do Senhor, que o Senhor descia ali, né, era a presença do Senhor a arca. Né? Então a família tinha sido abençoada e Davi ouviu isso. E aí Davi foi buscar a arca, mas dessa vez Davi não fez como ele fez antes, né, que ele mandou bois. Ele foi buscar nos ombros, né? Ele foi buscar a arca do Senhor cantando, adorando. E ele chegou lá e buscou, mas Obed-Edom gostou tanto da presença do Senhor que aí ele seguiu também. Ele falou: não, também vou, onde a presença do Senhor for, eu vou atrás. E aí Davi levou e Obed-Edom também foi atrás, né, adorando o Senhor, e não largou a presença, né, e aí a arca voltou para onde ela deveria, né, nunca ter saído. E aí, continuando aqui, a prosperidade de Deus em nossas vidas sempre será fruto de nossa decisão. 2 Samuel 6:10. Alguém pode ler? Isso. Aí o outro pode ser em Josué 24:15. Por isso ele decidiu de levar a arca do Senhor para a cidade de Davi. É isso mesmo? Em vez disso, levou-a para a casa de Obed-Edom de Gate. Isso aqui, né? Obed-Edom de Gate. A arca do Senhor deveria ser levada nos ombros pelos sacerdotes. Isso representa que a vida com Deus obedece aos princípios que ele estabeleceu e em sua palavra, e não a maneira como os homens querem que seja. Uza morreu porque não respeitou as escrituras. Ainda que tivesse boas intenções, diante disso, Davi tomou a decisão de não comprometer e abriu mão da arca. Mas Obed-Edom decidiu que queria compromisso, abriu sua casa para a presença do Senhor e por isso ele foi abençoado. Josué 24:15. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram, além dos Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cujo terra vocês estão vivendo, mas eu e minha família serviremos ao Senhor. Então, e aqui também, né, tá dizendo que na palavra do Senhor tem princípios, né, a ser obedecido. Quando a gente desobedece a palavra do Senhor, tudo que está escrito aqui, né, que o Senhor deixou para nós, quando a gente desobedece, a gente atrai maldições para nossa vida, né? Assim como foi atraído maldições lá para os filisteus,
Aqui também é atraído quando a gente não obedece, quando a gente não tem o arrependimento, né? A gente atrai essas maldições para nossas vidas. É onde o inimigo entra, ele, né, faz arruaça. E aquelas pessoas que estão também próximo da gente também é ferido, não é só a nossa vida. Porque os nossos filhos estão vendo nossas atitudes, os nossos filhos estão vendo o que a gente está fazendo, nossos netos, os nossos vizinhos. Então, quando a gente não obedece, não dá um bom testemunho, automaticamente está atraindo tudo que é ruim assim nas nossas vidas. Continuando, a prosperidade depende de levarmos as coisas de Deus a sério. 2 Samuel 6:11. A arca do Senhor 6:11. Isso. A arca do Senhor ficou na casa dele por 3 meses. E o Senhor o abençoou e a toda a sua família. Ao aceitar receber a presença do Senhor em sua casa, sabendo o que havia acontecido com Uza, por sua irreverência, Obed-Edom demonstrou estar disposto a fazer as coisas da maneira de Deus e organizar a sua casa de acordo com os princípios bíblicos. Está implícito que se Deus agradou dele e aprovou o seu comportamento. Salmos 37:4 está dizendo que deleita-te deste modo no Senhor, Ele te concederá os desejos do teu coração. Quando a gente faz a vontade do Senhor, né? Quando a gente faz a vontade do Senhor, em primeiro lugar a gente tem que alinhar a nossa vida, né, com Deus, a nossa casa, e depois a gente cuidar também de outras vidas. Mas para a gente cuidar de outras vidas, a gente tem que estar alinhado primeiro à vontade de Deus, né? E quando a gente faz realmente a obra de amor, a obra de Deus, uma obra de fé, Deus ele se agrada, né? Quando a gente faz tudo desleixadamente, é uma obra morta, para Deus não tem valia de nada, né? Então que nessa noite a gente venha fazer verdadeiras obras de amor, que a gente venha olhar para dentro de nós mesmos, não julgar o irmão, né? Que a gente tem que aliar a nossa vida, não é a do irmão, né? Julgar o irmão, porque todos nós temos defeitos, todos nós é falhos, mas que a gente venha olhar para dentro de nós e ver realmente o que a gente está fazendo. Se a gente está agradando ao Senhor, se a gente está cumprindo tudo aquilo que está aqui escrito, que Ele deixou para a gente, né? Tudo aquilo que a gente tem aprendido, que Deus tem usado a vida dos nossos líderes, dos nossos pastores para falar com a gente, né? Então a gente tem que ver se realmente a gente está fazendo isso. Porque se a gente colocar em prática aquilo que o Senhor quer, aquilo que está escrito, com certeza as bênçãos, a gente não vai correr atrás delas, elas vão correr atrás da gente, né? E a nossa família vai ser alcançada, né? Do menor ao maior, eu creio, em nome de Jesus. E continuando. Não podemos perder a oportunidade de mudar a história de nossas vidas e família. Obed-Edom vivia uma vida comum com a sua família. Quando surgiu a chance de receber a presença de Deus através da arca, ele decidiu que não perderia aquela oportunidade e de ser abençoado, e permitiu que o Senhor reescrevesse a sua história. Vamos refletir sobre algo muito importante. A maioria das pessoas está perecendo porque não conhece as coisas de Deus. Nós, porém, fomos escolhidos pelo Senhor para abrigar a presença no nosso lar. Precisamos aproveitar essa chance que é a graça de Deus que Ele nos dá. É mergulhar de cabeça na fé, num relacionamento e compromisso com Jesus. Aqui a gente só consegue um relacionamento, né, uma intimidade com o Senhor orando. É em oração, porque oração nada mais é que falar com Deus. Então não existe um crente que não ora. Tem que falar com Deus. Não é, a gente não vai conseguir intimidade se eu não conversar com você, se você não conversar comigo, se a gente não estiver em comunhão. A gente não vai ter intimidade, a gente não vai ter um relacionamento, né? Vai ser tipo um Pai do Senhor, irmão, e tchau, só, né? Então não vai ter aquele relacionamento irmão, né? Relacionamento família, como a gente tem. E é assim que Deus quer se relacionar com a gente, como um amigo, como família, né? Como um pai. Ele fica ali todo momento querendo falar com a gente, ele quer falar com a gente em todo momento, mas às vezes a gente fica ouvindo outras vozes e não ouve a voz do Senhor que está ali falando, né? E aí tem um versículo aqui, João 15:16. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vá e dê frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedires em meu nome, o Pai vos conceda.
Então aqui já está dizendo, né? Que Deus, Ele que escolheu a gente. Não foi a gente que escolheu, mas Ele escolheu a gente. E que a gente venha também nessa noite responder o chamado do Senhor. Responder o chamado do Senhor com amor, né? Porque aqui ele já diz, né? Que Ele escolheu a gente para que a gente vai dê frutos. Os frutos é as vidas que estão necessitadas e estão necessitadas da gente, né? A gente não pode ser egoísta e querer a presença do Senhor somente pra gente, mas a gente tem que compartilhar essa presença e através do avivamento na nossa vida, essas outras vidas vão vir, vão se achegar, vão querer conhecer. Vão falar, peraí, eu quero conhecer esse Deus que tá aí na vida dele, porque o Deus que tá na vida dele já fez tudo isso, aí eu também quero, né? Eu também quero essa presença gloriosa, né? Essa presença... Né, essa presença, né, do Espírito Santo, né, que a gente nem merecia, mas a gente tem, né? Glória a Deus por isso. E tem mais um pedacinho aqui, gente. Tá acabando. Eu tô no horário, né? Vou passar a noite. Temos que dividir entre perder ou seguir a presença de Deus. Quando o rei Davi soube que a casa de Obed-edom e tudo o que lhe pertencia havia sido abençoado, se inspirou e foi buscar a Arca da Aliança para levá-la a Jerusalém. Assim, Obed-edom não pôde manter a arca em sua casa, mas certamente manteve a presença de Deus. E por quê? Porque decidiu seguir servindo ao Senhor. Quando estudamos a história bíblica, o encontramos lá na frente como um sacerdote que servia ao Senhor do templo. Ele tomou a decisão de não ficar com a bênção de Deus apenas por 3 meses, mas de prosseguir crescendo na fé, envolvendo-se cada vez mais com o Senhor e a sua obra. E nós, vamos seguir o caminho de Obed-edom? Vamos parar por aqui ou vamos querer a presença do Senhor nas nossas casas e avançar no conhecimento e crescimento espiritual? Aqui também Deus fala que a gente tem que ter a palavra do Senhor, a gente tem que ter o conhecimento, porque o povo ele perece por falta de conhecimento. E quando a gente quer conhecer Jesus, para conhecer Ele é através da palavra. Se a gente não abrir a palavra, se a gente não ler, a gente não vai conhecer. Né? E se a gente quer realmente essa presença, o crescimento espiritual, que a nossa fé se renove a cada dia, é através da palavra do Senhor também. Né? E conclusão. Será que Deus já mudou a história da nossa vida? Será que Deus já mudou a história da nossa vida? Como fez com Obed-edom? Independente da bênção que está sendo buscada nessas 7 semanas, será que a vida voltará a ser a mesma sem a presença do Senhor? Ou vamos seguir a arca e envolver cada vez mais com o Senhor? Esse é o tempo de decisão mais séria. Não podemos perder o que Deus começou a fazer em nossas vidas. Né? Aqui a gente tem que colocar Deus realmente acima de tudo, acima dos nossos sonhos, nossos filhos, seja do que for. Deus ele é acima de tudo. Né? Depois vem a nossa família e que a gente venha estar se alinhando, se arrependendo, sabe, de coisas que a gente tenha falado pro irmão, tenha magoado. Te peço perdão, Selminha, se eu te magoei, né? Talvez o meu jeito, né, tenha te magoado aí algumas vezes, então eu te peço perdão, né? Porque a gente tem que realmente, né, se arrepender. Eu sei que eu sou falha, né, também, muito, né? Mas assim, Deus ele nos dá a chance de se arrepender, né? E eu, né, quero dizer que você é muito especial e eu preciso de você, tá? E... declaração de amor, não fica com ciúme. E assim, né, que eu senti vontade de falar, então a gente tem que falar, né? E é tudo direcionado pelo Espírito. E que a gente venha realmente, sabe, abrir o coração pro Senhor. Venha andar em santidade com o Senhor realmente, né? Não é fácil todo momento a gente tá ali, né? Tem hora que a gente quer produzir umas obras aí da carne, mas tá repreendido em nome de Jesus, né? Porque a gente é guiado pelo Espírito Santo de Deus e a gente tem que ser guiado pelo fruto do Espírito, né? E que ele seja na vida de nós todos. E eu agradeço a oportunidade, né? Foi até aqui. E Deus abençoe a vida de cada um. E agora eu faço... Não, louvor. Vamos no louvor. Eu continuo não.
Ai, amei. Tá bom. Bênção, né, irmão? Nossa, como é bom. Nossa, pra mim foi uma continuação da pregação de domingo. Verdade. Foi tremendo. Tudo ligado. Verdade. Eu tava domingo e ouviu a palavra do Senhor, deu pra perceber. Tá tudo ligado no outro. Acho que dá uma olhada nessas caixinhas da Suzana. Eu tava até agora. É o que dá uma luz. Olha, pode colocar. Adorar o Senhor. Glória a Deus.
coffee. Glória a Deus! Aleluia! Sinta-se em Chegou na casa. hora do café. Sinta-se em casa. Oxi. Depois a gente vai. Agora não larga. Glória a Deus. Amém. Vem do colo do pai. Vem do colo do pai. Você vai orar agora? Glória a Deus. Pode converter, filha. Que gostoso, né? Queríamos agradecer a Elaine por ela ter, né, se pontificado, assim, irmão, a gente sabe que não é fácil, né? É muito, assim, eu não posso, difícil, não, é temeroso. A gente sente muito temor, treme a carne, então assim, eu falo por quinta que eu fiquei bem nervosa, que eu não costumo ficar nervosa, mas eu fiquei perante o pastor, né? Então isso significa que nós temos temor, e nós temos que ter temor sim. Medo fica para Satanás, né? Então assim, mas o temor tem que ser para Deus, né? E Deus fala que a gente não tem que ter medo dele, a gente tem que ter temor dele, porque Deus, né? Ele é muito justo conosco, ele é maravilhoso. Então assim, ele é lindo. Eu amo falar que ele é lindo, né? Que ele está sempre presente em minha vida, né? E eu creio que assim também na vida de cada um de vocês. E foi como foi falado no começo, né? As pessoas vão, mas Deus fica, né? Porque onde ele entra, ele não sai mais. Então assim, sinto falar, né? Pode até expulsar, mas ele não sai mais. Irmão. Ele, quando ele vem mesmo para ficar e para mudar, né? Ele vem com o mover dele e ele faz sim a vontade dele, que basta nós queremos. Então assim, eu creio que hoje cada um está levando um pedacinho da casa de paz, né? Dentro de cada um de nós. Então a paz, ela não tem preço, né? Eu falo assim, pode vir a tribulação que for, mas quando você está firmado na rocha, não há quem te derrube. Não há, pode vir a situação que for, às vezes você até treme, mas não cai. Mas não cai, e você acaba, muitas das vezes você pode até cair, mas você se levanta mais forte. Mais forte, é assim que eu estou me sentindo hoje. Assim, eu falei para Deus, falei assim, Pai, hoje pode vir o que vier. Sabe, pode vir o que vier, tô preparada assim, sabe? Porque muitas das vezes a gente vai pra batalha e muitas das vezes foi como foi falado, né? Por muitas das vezes você vai até mesmo confiante, mas você vai, irmão, sem ser debaixo de uma cobertura, e não vá. Não faça isso. Quando você for para uma guerra, se prepare, se arme, se reveste, né? E vá. Então, o que é o revestimento? É a presença do Senhor. É você pedir cobertura espiritual para Ele, né? Então, assim, você pedir a direção dEle. Foi como eu vinha falando, né? Até mesmo no carro. Quando nós adentrarmos pelo lar, então, assim, você vê que foi preparado no momento certo, na hora certa. Irmãos, nós não tínhamos essa data, né, Suzana? Então, assim, você vê que tudo que é pregado no domingo é concedido aqui. A mesma palavra, irmão. Eu fiquei, até eu tô assim, meio extasiada, porque tudo que é falado, pregado no domingo, irmãos, e essa pregação na Casa de Paz foi feita há um ano atrás. Há um ano atrás. Então, assim, nem eu e nem você sabíamos o que ia acontecer, né? Então, assim, mas Deus já sabia. Ele já tinha preparado este momento, né? Por isso que fala, a gente tem que esperar sempre o momento dele. O momento certo é o dele. O nosso é ansioso, a gente é ansioso. A gente quer que aconteça para ontem. Ah, Senhor, eu fiz um pedido hoje, mas o Senhor não me respondeu. Nem vai responder, irmão, sinto lhe falar. Ele vai responder quando for necessário para você, quando for o momento certo para você. Então, assim, que a gente venha se voltar mais para Deus, se agarrar mais. Tá sendo maravilhoso, sabe? Assim, igual hoje eu entendo que o pastor, quando o pastor fala que é tão gostoso. Quando você, não quando você faz, mas quando você vê um filho fazendo, sabe? Então, assim, é honroso, sabe? Igual a Selminha, o Gleison, né? O Maurício, hoje a Elaine, meu Deus. Sabe, assim, a gente fica lisonjeado, fica muito feliz. Logo, logo, né? Tem as outras... as outras, né? Ali, ó. Então, assim, gente, não precisa brigar, mas cada uma vai ter sua oportunidade, amém? Né? Vai chegar a hora de vocês. É igual você falou, você ficou nervosa com o pastor lá, você representa o nosso pastor aqui. Você também, então, imagina que a gente não fica nervoso. Nossa, mas vocês não têm noção da felicidade. Eu só queria dizer. Como é bom.
Pode falar. Algo, né? Vai chorar. Agradecer, né? Primeiramente a Deus. Sim. Né? Que não foi fácil. Falar pra você que não foi fácil. Pedi muito pra abrir a casa de paz e nunca abria. Não entendi o porquê. Hoje até entendo. E assim, eu só tenho a agradecer a todos vocês por estar aqui conosco, você entendeu? E hoje aconteceu uma vez assim, era 7h30 da manhã, eu só olhava batendo na porta de casa, eu falei, meu Deus do céu, Isabela, eu tenho que fazer. Falei pra ela, sabe, tem que fazer não, velho, vai dormir. Ela, não, vim te contar o negócio, vamos bater perna. Vamos bater perna com a minha sogra, vou ter uma vez assim que ela fez assim na minha vida, na nossa vida, né, aqui em casa, assim. Só tenho a agradecer mesmo a ela. E a Deus. E a vocês mesmo, porque não foi fácil. A gente enfrentou bastante coisa. Teve levantes, tudo, mas o inimigo sempre caía. O inimigo sempre caía. Ele tentava, mas ele caía. E hoje, para a honra e glória do Senhor, está chegando no final. Eu não queria. Infelizmente, eu não queria. Mas eu creio que daqui vai para outra casa, vai ser abençoado também ao outro lado. Eu creio que eu e minha família todos vamos receber no Senhor. Amém. Glória a Deus. Gente. E eu tava até falando, eu fui um pouco egoísta essa semana com o Senhor. Falei, Deus, eu não quero que nenhum dos meus filhos, sabe, largue de mim. Porque, irmão, a gente nunca quer que o filho vá, né? Então, assim, eu falei, Deus, ainda não, né? Tipo, pra não como é que fala que tem que fazer? Que vai um pouco pra outro lado. Até me fugiu. É multiplicar, né? Falei, não queria, eu quero todo mundo lá, sabe? Eu vi que tinha quase 30 pessoas lá na célula e eu queria que ficasse todo mundo lá, irmãos. Sabe assim, é tão gostoso, né? O calor da amizade, da lição, da comunhão, né? Quão gostoso é. E você vê, assim, a obra numa família. Você, presenciar não tem preço. Essas coisas que vale a pena. Cada dia você se sacrificar. Eu venho contando a hora, os minutos para chegar, para poder compartilhar, sabe? Um momento, assim, de estar com vocês. Assim, é muita honra, sabe? Assim, nossa, eu sou muito grata a Deus pela família que Ele preparou para nós, cada um de vocês. Sabe? Assim, é uma família mesmo. Sabe, assim, o Anselmo, a Fabiana tá chegando agora, a Aninha. Nossa, que bênção, irmãos. Quão gostoso é, sabe, quando a gente pode acolher uma família e chamar ela e falar assim, vem fazer parte, né, dessa comunhão, desse gostoso que é a gente poder estar reunidos aqui. E não para por aqui, nós vamos todos aqui em nome de Jesus, né, a irmã também. Não esqueça dessa ovelhinha. Nunca. A Aninha, que hoje não está aqui, né, que também fez parte de todos esses dias. Então, assim, irmãos, agradecer a Deus por cada vida, cada um de vocês. E assim, nós vamos sim nos reunir e vamos invadir outros lares, né, levar esse mesmo gostoso que é estar juntos na presença do Senhor, né? Então vamos agradecer a Ele por este momento, sabe? Ser muito grata a Ele todos os dias. Irmãos, quando você levantar, agradeça a Ele só pelo fato de você estar levantando. Porque tá tão difícil aí fora, né? Então assim, que a gente venha a cada dia. Foi o que o Senhor colocou no meu coração, filha. Eu falei, Senhor, por que de tudo isso, essas guerras? Por que de tudo isso está acontecendo, né? Eu falo assim, às vezes eu olho para vidas que eu falo, Senhor, que o Senhor tenha de misericórdia por essas vidas, sabe? As pessoas gananciosas, as pessoas com muita ganância, quem tem quer ter mais, quem não tem, sabe? Fica implorando, sabe? Se sacrificando para poder conseguir um pouco. Você vê que não é fácil a nossa luta, levantar de manhã, sair aí a batalha, né? Não é fácil encarar o mundo aí fora. Então não tá fácil. Então que nós venhamos se revestir. O Senhor fala, filha, te preparas porque os dias maus, eles já estão aí. Ele não está chegando, não. Olha para o lado o que está acontecendo. Então foi o que Deus falou. Eu falei, Senhor, como difícil é a gente olhar lá para fora e ver tudo que está acontecendo. Sabe? Então assim, você vê que quem tem é quem é reverenciado. Né? Aquele que não tem, sabe, é desfavorecido, tipo, é mal visto, né? Como, então, assim, mas que não, que a gente é mal visto por aqueles que se acham deuses, mas o nosso Deus é por todos nós. Então, que nós venhamos continuar nessa comunhão, nessa união, né? Agradecendo sempre a Ele, né? Vamos fechar os nossos olhos, sentir ainda mais um pouquinho a presença dEle, em agradecimento, né? Por tudo que Ele proporcionou para nós nessa noite, que aprendizado, né? Que
Que bênção que veio sobre nós nessa noite, né? Aprender mais um pouquinho e poder falar com o Senhor. Senhor, nós te agradecemos por mais este momento, Pai, que o Senhor preparou para nós. Que o Senhor possa continuar, Senhor, sobre as nossas vidas, sobre este lar, sobre a vida do Alex, a vida da Suzana, da Carol, Senhor, do Carlos. Que o Senhor continue protegendo eles, cuidando deles, derramando, Senhor, sobre eles toda a unção e todo o poder. Pai, que a cada dia eles possam, Senhor, crescer mais e mais, e que através da vida deles, Pai, muitas outras vidas, Senhor, possam vir para a tua presença. Senhor, em nome de Jesus, o Senhor continue, Senhor, acompanhando os teus anjos, continue, Senhor, revestindo essa casa, revestindo esse lar, controlando, Senhor, cada passo deles, tomando eles em tuas mãos, que onde eles estiverem, Pai, eles possam ser guardados, Senhor, e tomados por ti. Senhor, assim também cada vida, Senhor, que aqui está aqui hoje, que todos possam, Pai, levar a tua paz para o lar. Porque onde aquele que abre a porta para ti, Senhor, recebe a paz, Senhor, na sua paz, na sua casa, Senhor. Então, Senhor, que todos hoje, Senhor, possam, Pai querido e santo, ir, Senhor, para os seus lares, debaixo da tua graça, e revestidos, Senhor, sempre, Pai, pelo teu Santo Espírito de Deus. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, Deus. Te louvamos e te exaltamos, Pai. E que toda a honra seja dada a ti, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Obrigada, Senhor. Amém. Que o grande amor de Deus, as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja conosco em todos os momentos de nossas vidas. E só aquele que crê, diga amém! Ó a selfie, hein, gente? É, a selfie. Eu senti. Agora Não, eu senti aí, viu? Eu caí no meu Eu sei que esse dia vai chegar. Minha cabeça na frente. Eu agradeço. Foi pra casa. O Maurício não agitou lá? Vocês não vão entrar pra comer bolo, não? Eu vou tirar daqui. Nossa! Não, peraí, colega. Uma aula de aula fazendo unha, tá? Então, eu ia te perguntar. Eu estou fazendo unha, eu vou fazer uma página lá. Vai fazer unha? Quanto? Eu preciso fazer uma unha. Tem mão com a mistura. Eu ia pra lá. Bem, uma separação? É, eu senti um aperto assim, sabe? De que a gente vai se separar, não sei. Não, eu não vou. Eu não senti Tá não. acabando a bateria, tá acabando a bateria, ó. Bebê. Calma aí, o cabelo vai pentear o cabelo. Sobe na cadeira, Lê. Sabe o que mais aqui, ó? Tá bom, todo mundo aqui, ó. É a casinha, gente. Ah, a casinha. É a última casinha. Todos? Todos, vai. De novo. Eu nem apareci. Vai, gente. Vem, Carol. Ó. Casinha. Foi. Glória a Deus. Eu tava assim, tá pouquinho lá. Então eu abri. Saiu, ó. Não, né? Não, claro que sim. Você vai pegar semana que vem. Nem lembrar. Você e a Fabi compartilham. Eu já falei uma palavra. Oh, meu Deus, uma paixão.